Olá pessoal do Universo Antares, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bem-vindos de volta também à série, onde eu analiso todos os contos do H.P. Lovecraft de modo pessoal, assim, por puro prazer, numa ordem de puro apreço pessoal. E no vídeo de hoje eu venho comentar sobre basicamente um conto que ele é bem diferente do autor. Eu acho que de todos assim que a gente pode considerar como aqueles que são mais emblemáticos, esse é o mais diferente. Ele também é um conto bem curtinho, o que é agradável também para, principalmente se você está querendo começar o Lovecraft, a ler a sua jornada, né, com H.P. Lovecraft, e você não sabe ao certo se esse autor é muito truncado ou não. Os Gatos de Uttar, que é o conto que eu vou comentar hoje, ele foi escrito em junho de 1920 e publicado em novembro de 1920 na revista Tryout. Então ele é um conto que, como eu posso dizer, ele foi mais... se a gente comparar com os outros contos, ele foi produzido e já em seguida publicado, né? Porque Lovecraft já escreveu contos em que também ele deixou guardado por um tempo, só foi publicar anos depois. O próprio Chamado de Cthulhu é um exemplo disso. Mas como Os Gatos de Uttar se trata de um conto curto, eu acredito que ele não tenha, como eu posso dizer, eu não acredito que ele tenha tido dificuldades com relação à produção do conteúdo. Mas o que eu acho interessante dos Gatos de Uttar é que ele traz uma temática um pouco mais, eu não vou dizer nem de horror, porque não tem muito... Quer dizer, existe um elemento de horror na história, eu já vou comentar mais sobre ela, mas é mais como eu posso dizer, uma história de mistério, é uma história de... quase como se fosse, se assemelha muito a uma crônica, por assim dizer. Mas qual que é a trama, qual é que é a proposta, digamos assim, a narrativa que a gente está acompanhando? Bom, Uttar é uma cidade fictícia, uma vilazinha, de interior, não é especificado onde que é, e pelos nomes dos personagens, alguns que nos são apresentados, eu não acredito que seja também nos Estados Unidos. Eu acho que seja uma cidade puramente fictícia que o autor utilizou como pressuposto para escrever essa narrativa. Mas o que acontece? Nessa pequena cidade remota nos Estados Unidos, existem, como sempre, um grupo de cidadãos, né, uma comunidade de pessoas muito supersticiosas e de pessoas que são muito simples. Então, na maior parte são fazendeiros, pessoas de campo. E essa cidade de Uttar, ela é diferente das outras, por quê? Porque nela vive, em uma parte mais isolada da cidade, um casal, um homem e uma senhora, que eles têm fama por serem, como eu posso dizer, eles têm fama por serem muito deslocados. Eles quase não interagem com os outros cidadãos, mas eles têm uma peculiaridade. O que acontece? Como o título já diz, Os Gatos de Uttar, esse casal, eles basicamente parecem assassinar, obliterar qualquer gato que passe por sua residência, pelas suas terras. E os próprios outros moradores, eles ficam meio que apreensivos, porque eles não têm muita intimidade com esse casal, mas ao mesmo tempo muitos desses moradores também têm gatinhos de estimação. E consequentemente isso acaba, como eu posso dizer, gerando uma... É difícil até de explicar, mas eu não vou dizer medo, mas é aquela coisa de tipo assim, aquele interesse, sabe? Aquela intriga, suspense de tipo, nossa, o que será que eles fazem? Por que eles têm tanto ódio contra esses gatos? E à medida que a história avança, o conto dá a entender que eles continuam nessa meio que matança. Não é que eles vão ativamente procurar por gatos para matar por nada, mas a maior parte dos gatos, na verdade quase todos que param na residência deles, ou então pelas redondezas assim da residência deles, eles vivem numa floresta meio obscura, assim, cheio de carvalhos e um matagal bem denso. Então a maior parte dos gatos que vai parar ali acaba morrendo. Então os moradores, eles tomam cuidado até mesmo para os seus próprios bichos de estimação, mas como esse casal é bem deslocado, eles ficam até receosos em comentar sobre, porque eles mesmos têm medo.
do que pode acontecer não só somente com os gatos dele, mas até com as crianças menores. Até que surge numa cidadezinha, né, eles estão continuando com suas vidas, e um grupo basicamente mercante, um grupo mercantil, um grupo de viajantes, do que parece ser, eu acredito que sejam ciganos, pela forma como Lovecraft narra o que vem a seguir, mas eles chegam na cidade, e a partir do momento que eles chegam na cidade, um dos filhos de um desses viajantes, que na maior parte das vezes tem essa coisa de misticismo envolvendo, então eles são aquelas pessoas que leem a sorte, conseguem prever o futuro, assim, e os moradores têm bastante má vontade com relação a eles, mas um menino acaba ganhando a simpatia ali dos moradores, justamente por ele ser bem abandonado ali em meio àquela caravela. E ele tem um gatinho preto, e o terceiro ato do conto ele é bem claro nesse sentido, porque os moradores contam sobre a história desse casal, e eles alertam, olha, toma cuidado para você não perder o seu gatinho por aquela residência. E dito e feito, ele acaba perdendo o gatinho, ele não consegue controlar direito o animal, e depois ele acaba não necessariamente perdendo o animal, mas ele acaba meio que enxergando aquela maldade naquele casal. Ele decide fazer uma prece, e aí é onde os moradores começam a ficar assustados, porque à medida que ele vai fazendo essa prece, o céu ao redor daquela vilazinha ele começa a ficar meio nebuloso. Então as próprias nuvens parecem tomar forma, e até o próprio narrador que está escrevendo, né, que está narrando aquela história, ele se mostra um pouco assim, como eu posso dizer, hesitante. E essas formas que as nuvens acabam, né, consolidando são de criaturas que podem ter a ver ou não com o universo Lovecraftiano, mas é claro que como o Lovecraft já era conhecido nessa época, existem algumas pistas do que pode ser, mas ele sempre deixa sutil. Aqui não é um conto em que há uma determinada criatura ou outra. E aí, o que acontece? Basicamente, todos os gatos desaparecem de um dia para o outro. Os moradores ficam chocados e eles acreditam que isso tem relação com o grupo de estrangeiros que acabou de passar pela vila, eles já não estão mais lá. E fica um bom tempo assim, puro aquele mistério no ar, aquele receio de ir até a casa do casal, porque também, coincidentemente, eles não conseguem mais ver atividade nas casas, então não tem ninguém passando pelos pátios. Quando chega à noite, eles não conseguem ver as lanternas ligadas. Então isso acaba causando, digamos assim, um fascínio. Mas depois de muito tempo, o prefeito finalmente decide ir até o local, e ele verifica, né, depois disso, que assim que ele entra na mansão do casal, ela estava aberta, mas ele levou uma série de correligionários com ele, porque o próprio prefeito também tinha medo. Ele se depara com basicamente o esqueleto desse casal, e ao mesmo tempo em que ele está investigando esse processo, todos os gatos voltam às suas residências, e eles parecem tão sadios quanto eles estavam antes, mas não somente isso, parece que o apetite deles mudou. Então eles não encostam mais em leite, não encostam mais em ração, em outros alimentos, e a história meio que fica por aí. Então, depois disso, no terceiro ato, a partir do terceiro ato, né, que é justamente o prefeito encontrando esses esqueletos, o Lovecraft deixa meio subentendido e só reforça, né, que há uma lei, depois daquele momento foi criada uma lei na cidade, de que ficou proibido de eliminar qualquer tipo de gato. E depois que o conto termina, você pensa, poxa, por que o gato, né? O próprio conto já dá algumas ideias como eu posso dizer, dos caráteres, como eu posso dizer, supersticiosos que envolvem o gato. E também, por exemplo, o autor até narra algumas passagens, algumas referências ao Egito Antigo, pois os egípcios acreditavam que os gatos eles eram divinos.
esse elemento sobrenatural, de novo, como a gente já tinha comentado em alguns outros vídeos, o horror Lovecraftiano, ele não precisa necessariamente de ter algo tipo extraterrestre. Você pode pegar elementos do nosso mundo, que nesse caso foram os próprios gatos, e trabalhar um horror muito competente com eles também. É isso que o autor faz nesse conto. Ele estabelece de forma primorosa essa característica meio que sobrenatural, né? Que não fica claro em todo momento, mas que deixa aquela pulga atrás na orelha de tipo, nossa, será que esses gatos não têm nenhuma outra coisa, digamos assim, será que eles são de fato gatos? Será que eles não têm outras vontades aí que podem até ter justificado a atitude do casal? Então você fica meio que nessa, como eu posso dizer, nesse loop neurótico de tipo, tá, será que o casal então estava errado por matar esses gatos? Será que eles sabiam de algo que os outros moradores não sabiam? E o conto termina assim, ele é bem curtinho, mas ainda assim continua sendo muito bom. E me diz aí o que vocês acharam, se vocês gostaram do conto. Eu curto bastante esse tipo de conto menos usual do autor. Eles são bem sucintos, e eu acho que é aqui que a gente consegue enxergar melhor os elementos Lovecraftianos que em narrativas mais longas a gente acaba tendo que, como eu posso dizer, meio que de fato mergulhar no texto para tentar encontrar pistas sobre a estrutura, mas nos contos curtos a gente consegue ver essa estrutura claramente. Mas enfim, eu quero saber de vocês, se vocês têm outras sugestões também de contos, e eu vejo vocês no próximo vídeo, então espero que vocês acompanhem essa série aqui. Valeu!